Pronto, outro. Roma. A única nação anticristã do mundo é Israel, né? Tem um assunto que eu queria tratar rapidamente com você aqui. Muita gente tem me perguntado, eu quero até ver se eu faço um vídeo sobre isso, sobre Israel agora, nessa conjuntura, se tem uma profecia específica. Tem muita gente que acha que o Israel é o relógio do Apocalipse, né? Exatamente. Olhe para Israel que você vai entender que época que a gente tá, o que tá acontecendo. Né? Assim, eu acredito, como eu tô no terceiro grupo, que Deus trouxe a igreja, mas Deus tem um papel, muitos judeus vão aceitar no final. Tem muito judeu sincero, você entendeu? Tem muito judeu que tá reconhecendo hoje que Jesus é o Messias. Muitos judeus, muitos. Um é o azul, outro vermelho, porra. Cristo é o violeta, o alfa e o ômega. Você é burro pra caralho, então vai se foder. Vai encher o saco já. Muitos. Gente racídica, de paiote, de preto, fala assim, olha, eu reconheci que Jesus é o Messias, tanto no judaísmo quanto no islamismo. Que são as duas religiões dos descendentes de Abraão. Legal isso. Muita gente se converteu no judaísmo, nessa parte que eu vi. Eu quis ver o resto por isso. Ismael também era de Abraão. Teve um mesmo que reconheceu que Jesus era Deus pelo Corão. Como assim? Ele falou assim, escuta, eu comecei a ler no Corão. Que é um profeta, né? Ele é um profeta. O Corão, ele aceita que Cristo fez milagres e não Maomé, né? O Corão respeita Cristo. Quem não respeita é essa falsa Israel, o Talmud, que fala um monte de merda dele. E o Rodrigo Silva sabe disso, finge que não. Hipócrita. Deus tá vendo, viu, Rodrigão? E Jesus tem vários milagres no Alcorão, Maomé não tem nenhum. Ele vive falando no Talmud, não sei o quê. Imagina, se ele dizer que ama Cristo, saber que o Talmud fala um monte de absurdo de Cristo, de criança, de mulher, das nações. E ele fica lá, no Talmud, não sei o quê. Você acha que Cristo vai ficar feliz com isso, Rodrigão? No Alcorão, Jesus nasceu de uma virgem sem pecado. Maomé nasceu de uma mulher pecadora. Não, Jesus é acima de Maomé, tá alguma coisa errada. Por que Maomé é um dos profetas? Com base no Alcorão, ele foi procurar a Bíblia. Tem muitas pessoas do islamismo que estão sonhando com o mesmo padrão de sonho. O homem de branco que aparece. Então, só um parênteses rápido, tá tendo todo esse movimento do eixo do mal, mas o eixo do bem também está movimentando o mundo. Existem muitas pessoas dentro dos países muçulmanos que estão tendo sonhos com um homem chamado Issa. Issa é Jesus em árabe. E Issa está falando com eles sobre o evangelho. Alguns já estão aceitando Jesus, mas continuam vivendo lá para não serem mortos pela família. Então Deus tem a manifestação do Espírito. Agora, com relação a esse papel profético, embora, como eu falei, por ser do terceiro grupo, que acredita que Deus tem um carinho por Israel, e muitos vão aceitar, que a gente tem que fazer um trabalho de testemunho, eu explico com muito carinho, de testemunho de que maneira? Eu tenho amigos rabinos, Rabino Ventura, o Ravi Sani, conheci o Rabino Dudu, tem rabinos lá em Jerusalém, eles sabem que eu creio em Jesus. Então, como é que eu vou falar? Sabe o que eles pensam de Jesus, né? Legal. Falar de Jesus para eles, eu vou mostrar para eles que Jesus não é antissemita, Jesus era judeu, e de maneira que eles tenham um apreço. Jesus não é antissemita, tá lá. Não é, lógico que não, mas ele acusa os talmudistas, tá lá, raça de víboras, isso que Jesus falou deles. Sinagoga do mal, foi o que Jesus falou deles. Fariseus, o Talmud é o compilado fariseu, provando as denúncias de Jesus. Para quem falava, lógico que não, eles cumprem a Torá. Hoje eles provaram no Talmud que não. Foi isso que Jesus falou deles, raça de víboras, sinagoga do mal. Eles assassinaram Cristo e se gabam disso até hoje, você sabe, hipócrita! Por Jesus e querem saber mais dele, através de mim, e não a barreira, porque o cristianismo fez a pior propaganda de Jesus para os judeus, eles mataram os judeus em nome de um judeu. A Inquisição Espanhola, ele sabe, você entendeu? Você matou o Jesus, você perseguindo, então muitos judeus, o ranço que muitos judeus... Perseguindo o quê? Eles falavam para largar o Talmud, se converter ao Messias verdadeiro, só isso. Você vai pra que esse Talmud nojento aqui? Vai ficar fazendo essas coisinhas que o Talmud manda fazer com criança? Vai ler lá. Que os caras batem palma? Vai ficar aqui cobrando juros e dominando o rolê todo? Porque vocês se ajudam sem juros e cobram de nós. As nações ficavam putas. Ou não? 200 nações estão erradas. Expulsaram eles, o resto é certo. Não, vamos ter um pouco de meia-culpa aqui? Tá louco. E outra, se cristão perseguiu, o cristão salvou. A cristandade salvou eles a vida inteira. Pra cada um perseguindo, tinha 10 abrindo a porta pra esconder eles. Ingratos. Argumento de merda, de talmudista fraco. Esse é seu argumentinho de bosta. Os judeus têm, por exemplo, da cruz, é criado pelo cristianismo, sabe? Que tirou Jesus do judaísmo. Caralho! Agora a raiva que os judeus têm de cristão foi feita pelo cristianismo. Olha que filha da puta! Eles odeiam Cristo desde sempre, eles mataram Cristo, torturaram Cristo! Desde sempre eles odeiam Cristo e tentam apagar o nome dele da história e não conseguem! Desde sempre eles odeiam Cristo! E cristão vive salvando eles desde sempre! Se arriscando suas famílias, suas posses, pra salvar esses ingratos de merda! Vá se fudeu! Agora o judeu tem raiva de Cristo por causa dos cristãos. É o seu cu! Se foder, antes que eu me esqueça. Vá, merda. Até parece. Só me faltava essa agora. E acabou com o povo judeu. Então hoje não ia ter um deles se não fosse a cristandade. Não ia ter Israel se não fosse a cristandade. Não, eles não iam sair na rua se não fosse o poder cristão defendendo eles. Seu imbecil de merda!
Reza pro seu Deus! Reza pro seu Deus! Vai rezar pra Deus! Desgraçado! Tá defendendo agora a cristandade de Cristo. Ai, os judeus são tão bonzinhos, eles mataram, eles odeiam Cristo, eles sabem bem o que fizeram e se gabam disso. São talmudistas, aborteiros. Israel é recorde de aborto há décadas. Se o seu Deus defende essa merda, o seu Deus é Mamon. O seu Deus é um demônio do meu Deus. Do Deus verdadeiro, do Deus de Israel. O Deus de Israel cuspiria nesse Talmud que você defende. Os patriarcas de Israel cuspiriam nesses rabinos que você defende. Esses aborteiros, ateístas, promíscuos. Essa falsa Israel bate recorde de tudo que não presta. Financiadores da cultura woke destruindo o mundo. E você defendendo. Eles odeiam Cristo, eles humilham Cristo, eles riem de Cristo. Embora vivam dele até hoje, saibam disso. Eles têm raiva de Cristo por causa de cristão? Que puxa o saco deles, igual você faz, igual o imbecil. Que cansou de abrir a porta de seus lares, correndo risco com seus reis, para defendê-los, para guardá-los. Messias que é atacado por eles todo dia e salva eles até hoje. Só me faltava essa. Sobre nós e os nossos filhos cai o sangue desse homem, eles disseram. Não é Pilatos não, não é Roma não, são eles. Eles mataram Cristo e se gabaram, tá escrito. Hipócrita de bosta. Agora vai culpar cristão, porque Israel odeia Cristo. Ah, se foder. Eles odeiam Cristo porque Cristo denunciou a merda que eles fazem. Porque Cristo denunciou o que os fariseus faziam. E hoje eles anotaram no Talmud, tá provado, o lixo que eles sempre foram. Faltava essa só. O papel de testemunhar sobre Jesus. Se seu Deus bate palma pra esses aborteiros desgraçados, seu Deus não é o meu. Seu Deus não é o Deus de Cristo. Seu Deus não é o Deus de Israel. O Deus de Israel condena essa falsa Israel talmudista, sinagoga do mal. O Deus de Israel e o Messias que morreu foi por denunciar essa falsa Israel do mal. Que tá lá montada na besta. Não tá Israel montada nos Estados Unidos? Você vai negar que os bilionários americanos são de Israel? Vai negar que Soros é de Israel? Vai negar que Rothschild é de Israel? Vai negar que eles estão montados na besta que um dia perseguiu eles? Vai negar que eles usam a besta pra fazer o mundo? Negar Cristo e transformar a igreja em puteiro? Você vai negar, seu hipócrita de bosta? O dia tá chegando! E essa sua carinha de sonsinho, bonzinho, não vai colar com o capeta, não! Hipócrita do caralho! É mostrar pra eles que eu aceito a fé de Abraão por causa de um judeu que eu creio ser o Messias. A única coisa que me separa do judaísmo é que pra Eles mim... sabem, seu imbecil! Eles não sabem não que o mundo recontou sobre o nome de Cristo? Eles não sabem que o mundo inteiro conhece a Torá e respeita os patriarcas graças a Cristo? Eles sabem disso há milênios! Eles são ruins! Eles gostam da putaria que tá escrito naquele Talmud! Da zona, do sangue, da desgraça! De pegar a criancinha e segurar as lágrimas pra abusar dela! É isso que o Talmud ensina! Seu verme de merda, você sabe disso! O Messias veio. Essa é a diferença. E aí, se eles não aceitarem Jesus, eu oro a Deus, porque como eu falei, o Espírito Santo que vai convencer, não é o Rodrigo. Aí entra aquele negócio que eu falei. Aí é fácil, né? Eu tô aqui ganhando dinheiro, o Espírito Santo vai convencer, não é o Rodrigo. Então, o que você tá fazendo? Então cala sua boca, filha da puta. Se é o Espírito Santo, ele não precisa de você, seu merda. Você tá ficando milionário usando Deus e na hora de convencer, aí é o Espírito Santo. Aí é o Espírito Santo. Então cala sua boca e procura um emprego, seu merda. Para de falar de Deus para encher seu cu de grana. Se é o Espírito Santo que vai fazer, fecha essa sua boca imunda. Vai encher seu cu de dinheiro puxando o saco de rabino, filha da puta. Aí isso é bom, né? Desgraçado, a hora tá chegando, se arrependa. Deus quer seu bem, Deus ainda te ama, pra sua sorte. Agora, com relação ao papel profético, Porque o pessoal tá te perguntando. muita gente tá perguntando nas redes sociais e tal. Veja bem, vamos pegar desde lá de trás. Quando o judaísmo falava das primeiras profecias apocalípticas, o livro de Daniel, por exemplo, que é o movimento apocalíptico, alguns... Cansado de falar manso. Ai, ele é tão bonzinho. Tá vendo o inimigo na cara dele, tá... Ai, que não sei o quê. Ai, que não sei o quê. Ruim é Jesus que se ira, né? Ruim é Jesus que chutou as cabanas, as barracas deles lá no templo, né? Aí né, Jesus é o demônio, merece a cruz, né? Você ia concordar com eles, né, hipócrita de bosta? Vendo a ira de Cristo contra eles. E a ira é a promessa que vai vir, que vai voltar. É a ira do Cordeiro. É a ira que Jesus prometeu. Não é essa sua papagaiada, não. Covarde. Os livros de Qumran, eles sabiam que o Messias ia vir. E que antes da vinda do Messias, isso está nos livros do Mar Morto, nos pergaminhos do Mar Morto, que haveria as dores de parto de uma mulher. A mulher ia dar a luz em meio a dores,
E essa linguagem do judaísmo, Jesus vai usá-la. Você sabe que cada mulher é uma mulher. Ele sabe disso. O que é essas mulheres? Ela teve que fugir para dar parto aonde? Fugiu de Israel e se misturou entre os gentios. Tem a noiva de Deus, tem Israel, tem a igreja, a noiva de Cristo. Esse é o abstrato. Vocês bem entendem, né? Vem das massas, dos mares, das nações, das línguas. Quem lê vai entender muito bem, vai ver muito bem. Israel, que fugia da besta, que era Roma, Inglaterra, Estados Unidos, é a mesma coisa, né? Não são os Rothschilds que mandava lá? Que manda até hoje, não é? A guerra napoleônica não foram eles? Antes eram os antepassados deles? Todos das tribos, é registrado isso. Isso não é teoria da conspiração. Então Roma não é Estados Unidos? Isso que perseguiu Israel, hoje não é Israel que está montado, dominando eles? E com o dinheiro, com o dólar, com o dinheiro da Europa, dos Estados Unidos, Israel não controla o mundo? Ela não se prostituiu. A noiva que fugia virou uma puta e se prostituiu com a besta. Não é isso que tá escrito? Não é isso que tá acontecendo na sua cara? Mulher na hora de dar a luz. Sim. Tem mulher que ela começa a ter a contração 40 minutos depois do menino tá nascendo. Eu dei palestra um dia no lugar, então, pra fazer essa ilustração, eu falei o seguinte: quem aqui deu a luz com 2 horas? Uma falou assim: eu dei a luz com 1 hora. 1 hora e nasceu. Eu falei: quem mais? Uma levantou a mão e falou assim: a minha ficou 3 dias de trabalho de parto. Nossa. Eu nunca vi um negócio desse. Pra mim, o recorde que eu tinha visto até agora, a mulher que ficou 18 horas. Uma amiga minha que ela ficou 18 horas em trabalho de parto. E as contrações, elas vão apertando. Quando a mulher entra em trabalho de parto, que a contração começa, você só sabe que a criança vai nascer. Mas pode ser na próxima 1 hora ou na próxima 18 horas, ou se for o caso dessa lá, 3 dias. Sim. Então, os judeus sabiam que antes da volta do Messias, haveria as dores do parto. E há uma discussão no judaísmo como o Messias deveria vir. O Talmud diz isso. Ele vai vir no céu com poder e grande glória. Que seu imundo de merda! Ele usa como exemplo um livro que fala que Maria é puta. Que Cristo tá ardendo no caldeirão de bosta. O Talmud tá escrito isso lá no Talmud. Que pra você abusar de uma criança, basta segurar as lágrimas até 3 anos. É isso que tá escrito no Talmud. Ele cita um livro podre, um livro imundo, vários livros, né? É um compilado de livros do Talmud. Ele usa como referência o livro mais odioso, mais podre, mais imundo. Nem na realidade, nem na ficção você vai achar algo mais podre do que o que tá escrito ali. Ele usa isso de exemplo. Seu merda hipócrita, reze pra Deus. Mas reze muito! Muito! Porque você sabe o que tá fazendo, ao contrário dos ignorantes. Você tá pecando contra o Espírito Santo. Você sabe a merda que você tá fazendo. Que envie isso pra você e você se arrependa. Que o medo toque seu coração. Que o medo de Deus toque seu coração. Que Satanás não faz nada sem autorização dele. Cuidado pra ele não autorizar. Você tá sendo hipócrita. Você sabe o que o Talmud fala. Você sabe o que o Talmud é. Você sabe o que eles fazem. Você sabe o que tá acontecendo, seu hipócrita. Interesseiro. Servidor de Mamon. Como diz o livro de Daniel, ou vai vir um humilde no jumentinho, como diz o profeta Zacarias. Aí tinha várias linhas. Alguns judeus achavam que iam vir 2 Messias, um Messias filho de José, outro Messias da descendência de Judá. Vendido, até contra o aborto ele toma todo cuidado pra falar. Vendido, você não quer que ninguém tenha raiva de você, né? Você quer agradar todo mundo, né? Seu falso, seu morno, né? Você é um falso. Você não quer apontar o erro, culpar o erro. Ai, não, ai. Você quer isso aqui, né? Tá ganhando milhõezinhos lá? Quantos aluninhos você tá? Tá com milhõezinhos lá? Hein? Satanás tá com inveja, hein? Você tá mais safadão que o Satanás. Tá tendo mais coragem de ser pilantra diante da dor do que Satanás. Nem Satanás tá tendo coragem de enganar esses coitados que mal param em pé. Nem Satanás tá tendo coragem de chutar cachorro morto igual você tá chutando. Roubando os pobrezinhos do fim do mundo. Você tá pior que o capeta. Defendendo o Talmud, o livro mais podre, compilado de podridão, que humilha Cristo. Você tá defendendo um compilado que humilha Cristo. E todos vocês, façam ele acordar antes que seja tarde. Pode enviar essa merda pra ele. Envia à vontade, todo dia! Até que ele crie vergonha nessa futa! Cada um tinha uma linha. Bom, mas Jesus veio. E Jesus falou que haveria 2 vindas do Messias. A primeira, que ele veio humilde, e a segunda, que ele voltará. E entre uma e outra, nós perceberíamos a outra pelas dores de parto. Que Jesus fala, quando ouvirem falar de guerras, rumores de guerra, terremoto, é o princípio das dores. Ele usa a mesma linguagem. Ele usa o Talmud. Procura, vai ler o livro lá, Jesus no Talmud. Manda pra ele. Alguém manda Jesus no Talmud pra ele. Acha um documentário, Jesus no Talmud, vai ver o que o Talmud fala de Jesus. Vai ver o que o Lutero falava do Talmud. Ele não é protestante, essa porra? Seu hipócrita de merda, decepcionou agora, hein? Eu sempre te respeitei, hein? Te respeitei, defendi, admirei. Eu admiro você porque Deus te ama. Mas você tá virando um bosta. O dinheiro, uma mão tá te sugando de dentro pra fora. De dentro pra fora. Você tem medo de apontar a verdade porque você vai perder isso aqui, é? Seu merdão. Aí veio a igreja cristã primitiva. Os primeiros leitores do Apocalipse, das cartas de Paulo... Os cristãos do Talmud de referência. Imundo, hipócrita, desgraçado. Podia ser qualquer um, mas o cara que
se faz tão leal a Deus, gera um ódio, porque a traição é absoluta pra Deus. Uma coisa é um rabino, esses bosta e foda-se, Deus já espera essa merda. Mas um cara que estuda o que ele estuda, sabe o que ele sabe, vive o que ele vive, é abençoado como ele tem sido. Continuar usando a podridão do Talmud como referência, seu merda! Viveram no segundo século de nossa era, os chamados pais da igreja, nenhum deles interpretou que o anticristo viria de Israel, não. Eles deixaram bem claro o seguinte: o anticristo virá de Roma. Ninguém achou que o anticristo viria de Israel, não. Sinagoga do mal. Sinagoga do mal que crucificou, matou Cristo, perseguiu Cristo a vida inteira, persegue os cristãos a vida inteira. Estão lá dominando os Estados Unidos, perseguindo Cristo até agora. Israel, Soros, Rothschilds, BlackRock, Reserva Federal Americana é deles, de Israel. Rothschild, Soros é de lá, pesquisa, não tem o que você fazer, sinto muito, é a verdade. Eles estão destruindo a cristandade, não estão tentando. As igrejas da Europa não estão virando puteiro, balada. Não são eles que estão montados na besta, destruindo o mundo. Eles sempre souberam que a maldição vem de lá, que a desgraça vem de lá. Eles negaram Cristo, eles mataram Cristo, eles são anticristo. A única nação do mundo que é anticristã na Constituição. Se você virar, o cristão não tem direito nenhum lá. Se o judeu virar cristão, é excomungado. A única nação oficialmente anticristã. Corrompendo o mundo, o recorde de aborto do mundo é lá. O recorde de ateísmo, de promiscuidade, de putaria. Disputa com São Paulo, a parada gay financiada por eles em todo lugar. Que pra eles é proibido. Tudo que não presta é lá o recorde. Tudo que não presta eles financiam no mundo inteiro. Você tá defendendo essa praga? São os anticristos oficiais que odeiam Cristo, aí assumem. Seu imbecil! O anticristo virá de Roma. Que era o povo que oprimia os judeus. Exatamente, exatamente. E o anticristo vai ser... Ele vai vir de Roma. Roma é os Estados Unidos agora. É o poder das massas. Qual que é o poder? Como as massas controlam o mundo? Quem que era? Não era Pérsia, depois Grécia, Ciro resolveu, depois Alexandre resolveu, Júlio César com Roma, foi indo, foi desfazendo, não é Inglaterra que é continuidade, que depois foi para os Estados Unidos, é continuidade? O Império Mundial não continua? Você vai se fazer de imbecil? Hein? Esses rabinos aí que desdobraram isso, moravam na Europa? Hein? Não foi de lá que os Rothschilds fizeram o que fizeram nas guerras napoleônicas, depois na Inglaterra, depois dos Estados Unidos, a Reserva Federal Americana não é deles, não tá na mão deles? Eles não estão com Roma na mão, não estão montados em Roma, controlando o mundo, a falsa Israel não tá, tudo cumprido na sua fuça. Você finge que não sabe que você é um hipócrita de merda. Justamente quando o cristianismo der as mãos para Roma. Até se não me engano, achou o pastor... Cristianismo não, Israel, o povo de Israel. Ali não tinha igreja, seu idiota, eles estavam falando de Israel, caralho. Israel não deu a mão para os Estados Unidos, para Roma, para Europa. Eles não controlam o dólar. Israel não tá montada nas nações do mundo, dominando tudo. Não tá. Ou não? Os bilionários do mundo não são judeus? Não são? Mais da metade deles não se gabam disso? Aí um monte de canal de rabino se gabando. Antes eles escondiam, eram inteligentes. Agora são burros. Cheios de ego, querendo se gabar. Vocês sabem que eles têm o poder que têm, seus idiotas. Estão controlando as nações de cristãos. Que era a verdadeira besta, que um dia foi Roma. Estão embriagados com o sangue dos santos. Não é? Os santos morreram. O poder das nações vem do sangue dos santos. Olha o poder que eles conquistaram. Graças aos santos, da cristandade. Com o poder da cristandade houve essa coesão mundial que os Estados Unidos controlam, que eles controlam, ó, embriagados com o poder que o sangue dos santos deu. Eles estão embriagados com esse poder, destruindo o mundo. Está tudo escrito na sua fuça. Se arrependa, eu não quero o seu mal, eu quero que você se arrependa e seja feliz. Porque Deus te ama, Deus te amou, e Ele vai parar já já se você continuar sendo esse hipócrita de merda. Júnior, que teve aqui, o Paulo Júnior, acho que foi dele que eu vi um recorte aqui, que ele falou, e eu concordei muito com essa visão dele. Então você vê que fala ali que era de Roma. Não tô falando que ele crê exatamente como eu creio, mas esse recorte que eu vi foi um recorte, foi um short ali. Roma. E os cristãos já esperavam que no futuro haveria uma quebra de aliança do cristianismo, semelhante àquela que houve no judaísmo, onde o cristianismo se institucionaria unindo-se com Roma. Tanto é que no Apocalipse, Roma é exemplificada como sendo um dragão de 7 cabeças que persegue a mulher, que é o povo de Deus que dá luz ao Messias. E João vê, no capítulo 12 do Apocalipse, essa mulher vestida de branco, fugindo do dragão pro deserto. O dragão não pode atingi-lo no deserto, então sabe quem que ele manda? A besta do Apocalipse. Peraí. Tá. A besta do Apocalipse não é onde... Ele não consegue ver a leitura, né? Ele não consegue ver Israel fugiu, aconteceu tudo o que aconteceu, eles não conseguem ir lá. Aí eles não conseguem ver o domínio dos gentios, né? A besta, o dragão, ele não sabe, ele não consegue, não entende isso. Ele não vê as figuras da Bíblia. Parece que ele não vê, né? Quando fala de nações, mares, o que é, quando é Israel, quando são as nações, de onde ela fugiu, pra onde... É o anticristo. Mas olha que interessante, já que o Apocalipse é linguagem simbólica, vamos destrinchar isso aqui. A mulher... Simbólica pra vocês são burros, porque é claro, a linguagem é clara. Que a gente sabe pela literatura que é o povo de Deus.
O fato dela estar gritando para dar luz ao Messias, lembra que eu falei as contrações de parto, Sim, que o Messias vai vem, aumentando, vai aumentando? Quando o Messias nasce, ele é arrebatado para o céu, de acordo com essa profecia do Apocalipse. E a mulher foge do dragão. O dragão fica irado e vai perseguir a mulher. É Roma perseguindo o povo de Deus. Aí a Bíblia fala que a mulher foge para o deserto e o dragão não pode atingi-la. Ó, então você tá vendo? O Messias nasceu ali, saiu de cena e a mulher foi perseguida. Teve que fugir dali, né? Israel não poderia alcançar nos mares, ao redor, nas nações, né? Para onde a cristandade foi. Para onde houve aquele desdobramento, aquele vazamento, né? Então fica olhando o que acontece. Essa besta que um dia perseguiu a mulher, tá escrito lá que depois se prostitui com ela. Então quer dizer, essa Israel como a noiva de Deus, essa mulher que um dia fugiu da besta, fez aliança com ela, se prostituiu com ela. E hoje você tá vendo, a Israel que um dia foi perseguida, hoje tá lá montada nos Estados Unidos, dominando tudo com o dólar. Era impossível na época, hoje é fato. E tem gente que finge não ver. Como o dragão não pode atingi-la, ele fica em pé na areia do mar e sobe do mar a besta, que é o anticristo. Que é o... Como chama aquele demônio? É o domínio dele sobre nações gentias. Com o poder com o sangue dos santos, com a cristandade. Do mar lá, o... Leviatã. famoso, não sei. O demônio do mar? É, tem um... Como? Quitulo É era Leviatã, Press. pô. Vou lembrar que é. Tá. É. É o Hã? Leviatã, assim, a serpente do mar. Aqui, tudo. Ó, Nível de conhecimento, atenção, Paquito. Leviatã. Cara, o conhecimento esteve sempre aqui. É Exato. uma questão de humildade que ele não Ele falou. mandou um Exato. Quitulo no começo e depois consertou. O Leviatã, que é o Lotan, como eles falam, que é a serpente do mar. Exato. E é interessante que sempre na literatura antiga, garítica, o mal é representado por dois monstros do mar e da terra. É? E no Apocalipse tem duas bestas, uma do mar e outra da terra, que é o anticristo. Essa besta vai pro deserto perseguir a mulher. Só que a cena do Apocalipse congela aí. Para. Igual o cinema lá de Portugal. Sim, dá uma pausa. Quando você vai lá no capítulo 17, o anjo vira pra João e fala o seguinte: vamos até o deserto, que eu vou te mostrar o julgamento da grande prostituta, Olha lá, Que ó. é? que se prostituiu com os reis Tá vendo? Se prostituiu, ó, da terra. com os A reis da mulher que terra. fugiu? Aí, exatamente. Quem que tá prostituído com os reis da terra? Não é Israel? Hein? Onde estão os bilionários de Israel? Não estão na Europa, nos Estados Unidos? Mas os bilionários de lá são todos judeus de Israel? Não são? Soros não é de lá? Rothschild não é de lá? Os sócios da BlackRock não é de lá? Dá um Google aí. A maior parte dos sócios da Reserva Federal Americana não é de lá? Tá cumprido na nossa fuça o que foi prometido. Tá Israel se prostituindo com os reis da terra. Então eles com a cultura woke, as nações, os reis da terra, as nações, a Europa, Estados Unidos, tudo na mão de Israel com o dólar, espalhando a cultura woke, a zona, a prostituição no mundo inteiro. Não tá acontecendo agora na sua fuça. Enquanto eles fazem isso com o poder dos santos, de Cristo, ainda que neguem Cristo, são falsos cristãos, são anticristãos no lugar de Cristo, literalmente. Como pode uma nação que odeia Cristo estar sendo idolatrada pelos cristãos, reinando sobre os cristãos, com o poder dos cristãos? Tá na sua cara! Tá que pariu! Exatamente. Por que eu acho que a mulher que fugiu? Porque quando ele vai... Olha bem, a história da mulher pura, perseguida pelo dragão, ela é congelada com a mulher fugindo pro deserto e a besta indo. Certo. Não fala mais nada de besta, nem de mulher, nem de deserto. Só fala que ela foi Só corrompida. fala no capítulo 17. Quando, quer dizer, a besta fala no capítulo 14, mas da besta e a mulher só volta no capítulo 17. Aí quando volta no capítulo 17, um anjo vira pra João, você pode até acompanhar, e ele fala aqui, ó, capítulo 17, olha. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias da cólera de Deus, e falou comigo dizendo: vem, vou mostrar a você o julgamento da grande prostituta que está no deserto. E o anjo transportou-me em espírito a um deserto. E quando João vai ao deserto, João vê o quê? Uma mulher montada na besta, Olha lá, vestida de púrpura, escarlata, joias, pérolas e embriagada olha lá. com o sangue dos santos. Olha lá que eu falei, tá vendo? O imbecil tá lendo tudo o que aconteceu e finge não ver. Ele finge não ver. Ele lucra muito com os salmodistas. Ele lucra muito. Ele finge não ver 100% do que aconteceu. Ela foi lá, a Israel que era perseguida, né? Se corrompeu, montou na besta, tá vestida do abstrato púrpura, porque o violeta ali, né? O abstrato tá aqui nas margens da realidade, com as joias, com os brilhos, que são as estrelas, a riqueza, as joias que ficavam aqui no peitoral do santo. O santo tá no topo da realidade. Então tudo aquilo que desdobra, que transborda ali, as riquezas, ele tem. Né? Por isso que você vê no Apocalipse aquelas cenas. Então ela tá ali usurpando, Israel tá usurpando a cadeira do rei. Tá usurpando o ápice, todo o entorno da realidade. Você viu o manto púrpura e as estrelas, a riqueza, as joias. Então Israel tá ali, não tá agora, no topo do mundo? Não são eles os mais ricos do mundo? Não são eles os vencedores dos prêmios? Não são eles que dão os prêmios? Não são eles que fazem os filmes, as TVs? Não são eles que são os donos de tudo, os inventores? Não são eles no topo do mundo? Usando o poder das nações cristãs. Sangue dos santos. Quem são os santos? Os apóstolos, que sangraram para essas nações existirem. Nós cristãos morremos e morremos para essas nações terem esse poder.
E eles estão lá sentados, montados, dominando e corrompendo o mundo na putaria que o dólar faz com o poder dos santos, das nações cristãs. Embora eles odeiem Cristo na cara dura, e a gente finge que não vê, igual esse imbecil aí. A cara dele tá aí. Fazer o quê, né? Nossa. E a Bíblia fala que quando João viu isso, tem um versículo que fala o seguinte: e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha lá, Deixa eu fazer um... pra ele se espantar, você imagina, João já tinha visto várias cabeças, um monte de bicho, um monte de coisa horrível. Mas a hora que João se espanta, quando que ele se espanta? Quando ele vê aquela prostituta se corrompendo com a besta. Por que ele se espantou? Porque Israel! Como pode Israel? Isso aqui é isso, meu Deus! Nem ele acreditou. Como é o caso de vocês, que fingem não ver porque não quer acreditar. Sendo que é óbvio. Qualquer um dá um Google e vê o poder de Israel sobre as nações. Vê que Israel tá montada nas nações, investindo na cultura woke, na putaria que tá destruindo o mundo. Investe na esquerda e na direita, esquerda e direita. Eles dominam tudo. Todo mundo que procurar vai ver. Ah, as guerras foi por isso, achei que o judeu rezava muito alto. Não, são talmudistas. Só que o mundo não tinha como separar o Talmud da Torá. Não entendia uma coisa e outra, não tinha como espalhar informação. Hoje dá pra gente salvar a verdadeira Israel. Né? Mas se não tivesse tido o desdobramento da Segunda Guerra, não ia ter nem computador ainda, ter internet, não ia ter a tecnologia, o mundo moderno hoje, que veio tudo dali, né? Então, são as espirais conectando tudo a esse ponto eterno. Assim como foi Constantinopla, assim como foi na Grécia, todas as espirais vão saindo aqui, de onde a gente depois vai regar de novo as nações. E é isso que a Bíblia promete. Esse é o circuito da consciência. Parênteses aqui, abre uma notinha de rodapé. Tá. Admirei-me com grande espanto. No hebraico, quando você tem um pleonasmo, isso não é vício de linguagem, é uma ênfase muito grande. Ele tá querendo Enfatizar demais, exatamente, porque aqui no Brasil você falar sair pra fora, descer pra baixo, subir pra cima, é vício de linguagem. Em hebraico não. Quando você fala o seguinte, olhos que veem, ouvidos que ouvem, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é um superlativo, é um exagero, você quer colocar uma ênfase naquilo ali. Quando ele fala admirei-me com grande espanto, admirei-me com grande admiração. Tá. Vamos convir. No Apocalipse até aqui, João já tinha visto. Esse meu rage aqui, o Rodrigo, você não leva o pessoal, não. Eu tô nem aí. Você achou que eu vou gastar minha energia, que eu tô suando? Vou ter que trocar, vou pro stand já vou ter que trocar minha roupa aqui por sua culpa. Eu tô nem aí. Você quer ser imbecil, se foder? Foda-se. Não é nada pessoal, não. Deus manda, eu falo. Vem. Parece alguém? Parece um menino falando? Parece sou eu? Não, né? É o demônio que fala com você, é Deus. As energias estão por aí. Alguns de nós aprendemos ou devemos ter ferramentas para isso, para estas energias agirem, certo? Essa é a vida final, não é? Você consome uma energia, ela faz parte de você por um tempo e sai, não é assim que a gente lida? Às vezes é o amor, às vezes é o ódio, às vezes é a alegria, às vezes é a tristeza, às vezes o medo, certo? A coerência falou com você. Então, nada pessoal, tem nada a ver comigo, ok? O dragão sendo expulso do céu. Ele viu o trono de Deus. Poxa, por que ele vai ser... Tem que ser um negócio muito fora da curva pra admirá-lo. Tá certo? Se você já andou de avião pra cima e pra baixo, pra você se admirar com o voo, tem que ser a primeira classe da Emirates. Exato. Senão é mais um Senão dia. É mais um dia. Por que João se admirou tanto? Olha lá, porque usou esse mesmo argumento. Não... Ele viu o que ele nunca imaginava. A mulher, povo de Deus, que foi pro deserto. Que é Israel. Israel talmudista, compilado farisaico, que matou Cristo. Que fazem a putaria, a zona, o inferno. E tá escrito, registrado no Talmud o que eles fazem. Tá lá. Seguida pela besta, está agora colhada com a besta. Montada na besta. E Tá embriagada lá Israel montada na besta? Em Roma, não tá lá? Montada no dólar nos Estados Unidos, não é deles? Tá lá. com o sangue dos santos. Graças ao sangue dos santos, que tudo isso foi feito com o sangue dos cristãos. Não significa que ela dominou a besta, mas sim ela tão Embriagada com esse poder e tá usando isso pra sugar tudo e todos. Estão juntas. E sabe o que estão juntas? É sem mar. Israel e os Estados Unidos, a besta que domina o mundo não tá junto. Roma, é o mesmo poder, né? São as mesmas frações. Dividido em estados até. A imagem que Deus mostra pra João aqui é a mesma imagem que você tem na mitologia grega. Que na mitologia grega tem a história de uma mulher. Eu não vou revelar o nome dela agora, daqui a pouco eu vou revelar. Essa mulher trai o marido e ela foge com Zeus, que aparece como uma besta, um touro, que o touro é uma besta, o burro é uma besta, a mula é uma besta, o touro é uma besta nas águas. E lá no Líbano, por exemplo, nós temos um mosaico, no Líbano, na Turquia, um mosaico, que eram as casas dos ricos, que mostrava essa cena. E essa mulher, que só foge com o boi sobre as águas, ela é descrita como uma mulher que se assenta sobre muitas águas. Europa. A mesma descrição do Apocalipse daquela mulher. Exato. E sabe qual que é o nome dessa mulher? Europa. Europa. Se você pegar o mapa da Europa, você vai ver que parece uma mulher sentada, né? Tem um mapa aqui nessa porra. Pega o mapa da Europa e faz assim, é uma mulher de perna cruzada, sentada. Europa. E João vai mais além. Eu convido o pessoal em casa depois a lerem o capítulo 17 do Apocalipse. O anjo ainda explica para João, essa mulher que você viu, que se assenta sobre muitas águas, essas águas são povos, nações, línguas e reinos. E essa mulher também é aquela cidade que se assenta sobre 7 colinas. Esse eu acho. Qual cidade é essa? Roma.
Por que 7 colinas? Porque você tem 7 colinas em Roma. Era Tem uma moeda no museu lá que tem Roma, nessa moeda, Roma é eterna, com uma mulher sentada sobre 7 colinas. Nossa. Qualquer historiador sabe que Roma é descrita como uma cidade sobre 7 colinas. Lá em Roma, você já foi pra Roma? Já. Você tem o Fórum Romano? Sei. Ali tem o Palatino. O Palatino é uma das 7 colinas de Roma. Entendi. O Palatino é uma das Livro aqui de Nostradamus, quando eu era criança, eu via sempre, assim, ele circulou assim, ó, a Europa é certinho uma mulher sentada de perna cruzada. 7 colinas. Roma é a cidade que se assenta sobre 7 colinas. Os Estados Unidos é uma extensão de Roma, né? A Inglaterra ali é o mesmo domínio, o mesmo ponto. Você seguir ali a árvore genealógica deles, você vai ver que são eles. E fala, é a cidade que domina sobre os reis da terra. Então significa, se eu estivesse na época de João Lendo, Dominando até é agora. aquela cidade que domina sobre os reis da terra, que hoje nos persegue, amanhã vai estar junta com o povo de Deus, perseguindo o povo de Deus. E é verdade, né? Ele fala coisas absurdas, né? Dando essas risadinhas, todo felizinho. Ele não leva a sério, ele não acredita, né? Ele tá brincando de brilhar. Aí agora do Apocalipse eu pulo para Paulo. Paulo falou que a volta de Cristo não aconteceria sem que primeiro viesse a apostasia, e aí fosse revelado o homem da iniquidade. É interessante que Paulo e João, nas cartas de João, falam que o homem da iniquidade, que é o anticristo, já dominava naquele tempo. Tá vendo? Ele fala porque ele... Prova que só pode ser Israel. Ele mesmo tá se confirmando. Só não cabe outro. Só pode ser Israel. Que tava naquele tempo, matou Cristo, perseguiu eles naquele tempo e tá até agora. Vivendo do sangue dos santos enquanto os persegue até agora. Não tem outra opção. É muita hipocrisia. E já domina, e esse poder já opera e já está entre nós. É. Nas cartas, João, Mas aí, pode ir, essa é a pergunta que eu vou fazer, mas faz que ela é importante. Nossa, Israel, talmudista, na sinagoga do mal que Cristo denunciou. A raça de víboras que ele acusou, não foi? então o anticristo já estava vivo Já naquela estava época. vindo naquela época. Tá O cara é vendo? Jason. Ela provou que é Israel. Ele mesmo prova que é Israel. O único jeito disso ficar coerência é sendo Israel. Aí que tá, João fala, porque vocês sabem que o anticristo há de vir. E muitos anticristos já saíram pelo mundo. Ah, tá. Então Opa, existem vários anticristos. Até o grande anticristo exatamente, final. é igual o Zorro, né? Tem vários Zorros, né? Sei. Até o anticristo no final. E quem que João descreve como sendo o anticristo? Alguém que saiu do nosso meio. Tá Porque vendo? nós- Israel. Ele vai achar que é Cristo cristão. Nem tinha cristão ainda. Era Israel. Ele tava falando de Israel. Na carta de João ele fala o seguinte, porque vocês ouviram que vem o anticristo, eu digo, o anticristo já existe e está entre nós, aguardando apenas aquilo que o tira. Aqui, olha, 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, você me ajuda ali, porque eu tô sem lente aqui. Tá. Tá escrito anticristo aqui, ó. Pode ler daí. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Lendo. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Eu quero que Porque ele se corte, tivessem né, sido velho? dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas Só que aí tá bom. Só que aqui, Então você vê, saíram do meio, Saíram do mas nosso. não eram... dos nossos, porque se fosse dos nossos, ficariam conosco. O que quer dizer? Nos traíram. Imagina que triste, alguém que se dedica tanto à palavra de Deus, que nem o Rodrigo Silva, fica lá, no meio da zona lá. Uma pena. Eu ia contar o seguinte, olha, o fulano de tal a gente é parceria, mas esse é o da empresa porque ele era traído. Paquito. Mas o Paquito tá aqui ainda, Paquito né? aqui. Tá no Mil ainda. Mas não vai Mil? Ele é uma boa pessoa, ele é amado por Deus. Por isso que eu fico puto. Vou ficar berrando com quem já tá na merda, perdido. Deus, eu não, né? Essa energia vem e eu entendo, já aprendi, já acostumei. Deus se importa, Deus ama ele. E aí, se não, foda-se. 1000 Ainda, passará, ainda. 2000 não chegará. Exato. Mas então, Paulo, ele falou isso, eles já existem. E saíram do nosso meio. Quem que eram os anticristos que estavam saindo do meio do cristianismo ali? Quem matou Cristo? Quem? Quem falou sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem? Quem? Quem não aceita ele até hoje? Quem? Quem zomba dele até hoje? Quem? Quem vive do sangue dos santos, das nações cristãs e zomba disso até hoje? Quem? Quem são os talmudistas anticristãos até hoje, hein? Quem é o compilado farisaico? Se faz idiota, dá uma tristeza, velho. Pessoas que estavam negando a doutrina dos apóstolos. Mas tem nomes ou é em geral? Era geral. geral, A gente sabe pela história que tinha Serinto, Ah, tinha Polícrates, Polícrates e outros. Já tem jurisprudência, né? A gente já ganhou aí. O preso não vai porque é religião, a gente tem religião aberta. Aí tudo isso tá certo, mas vai gerar conflito, né? Se for antes da hora. Então, deixa as coisas acontecerem. Outros mais gnósticos, mestres gnósticos, que começaram a ensinar coisas, os criadores dos evangelhos apócrifos. Então, seriam dissidentes? Dissidentes do A gente já tem jurisprudência porque já tomamos essas acusações aí. Porque não sei se todos, mas alguns apócrifos tentavam Falo de boa, né? ir contra o que estava no... Dos livros gerais, nos livros Por isso oficiais. foram tirados. Exatamente. Agora olha que Paulo. Aí Paulo. Porque a gente sim defende Israel verdadeiro. A gente sim defende o judeu verdadeiro. A gente quer provar pro mundo que a Torá é a Torá. Enquanto o mundo tá tendo ódio da Torá por culpa do Talmud. A gente tá defendendo Deus. A gente tá defendendo os patriarcas. Qualquer judeu que ame a Deus de verdade tem que nos amar também. Fala, ainda bem que vocês estão gritando isso, porque o mundo tá pensando que judeu é sinônimo de Talmud, que Israel é sinônimo de Talmud e vai dar a merda que já deu antes. Paulo fala, que eu li João, né? É. A volta de Jesus não se dará sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia é uma palavra grega que significa ruptura, separação, divórcio.
quebra de aliança. Tá. Olha, a primeira condição, a condição sine qua non para morrer é estar vivo. Certo. A condição sine qua non para cometer um fratricídio é ter irmão. Filho único não tem como cometer fratricídio, morte de irmão, tá certo? Órfão não tem como fazer um patricídio, matar pai. Quem é solteiro não tem como adulterar. Só pode adulterar quem pode não. Só... Outra prova que é Israel, que era casada com Deus, matou o seu Messias e foi se prostituir com a besta. Tá acontecendo agora na sua cara. E você finge, além de fingir que não, puxa o saco deles ainda. É ou não é pra revoltar? Fala, Rodriguinho. Em tese, Sim. só é possível de adulterar quem é casado. Só é possível de apostatar quem um dia foi fiel. Claro. Então, Paulo falou que haveria uma grande apostasia. João falou que os anticristos, é interessante que a palavra anticristo em Mas ele não grego, estava falando dessa Claro, época. né, se vocês quiserem mesmo chamar. dessa época. Ele falou Ah, assim, é porque Paulo, quando fala virar a grande apostasia, Não tá falando lá no final? não, aí eu vou chegar porque do final, tá? Paulo, quando fala aqui em 1 Timóteo, ele fala o seguinte, que virá a grande apostasia e será revelado o homem da iniquidade, É. o filho da perdição. Paulo fala justamente, peraí, não, estava na carta errada aqui. Exatamente, Bruno. Paulo- A gente defende Moisés, defende os patriarcas, defende a Bíblia, enquanto eles defendem esses rabinos aí que fizeram uns absurdos. É exatamente, essa é a diferença. Que os judeus verdadeiros vão ver isso, vão acordar. Fala aqui, olha. Boa tarde, senhor. Lê pra mim aqui o verso... Ninguém de um modo, a partir do verso 3 aqui. 13. 3. 3. Segundo Tessalonicenses 2, 3 em diante. Finalmente, irmãos? Isso. Finalmente, irmãos, orem por nós, É, isso é para que a muito palavra do óbvio. Senhor se propague e seja glorificada. É uma ficção que venceu todas as obras de todos os reis, de todos os gênios e tá se cumprindo certinho. Pra achar que a Bíblia é ficção tem que ser muito burro hoje em dia. Na época eu até entendo, né? A Bíblia falando que um povinho de merda no fim do mundo, com carinha, um rebeldinho morto na cruz, ia dominar tudo, também ia rir, né? Agora, tudo aconteceu e tem gente duvidando, aí é burro pra cara, merece, foda-se, a gente nem quer, fica aí mesmo. Como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Será que tá aqui o 2? Você leu aqui mesmo? Eu li o 3. 2 verso... 2 verso 3. 2 verso 3. Capítulo 3, 2 verso 3. Aham. Cadê aqui? 4, 2. Olha o verso 2 se você quiser. 2. Aham. Pedimos que vocês não se deixem demover Isso, facilmente de seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados. Mano, o Rodrigo Silva descreveu perfeitamente Israel. Tudo que ele falou só se enquadra com Israel. Ele leu certinho tudo que bate com o falso Israel. Mas não sei, é um mistério, viu? Não sei não. Eu sei que... Nossa, velho. Não pode ser ignorância. Isso aí tá parecendo hipocrisia. E aí é com o Espírito Santo a treta. Viu? Ele sabe como funciona. Quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Aí o 3 agora. O dia do Senhor é a volta de Jesus. Ah, é? Dando a entender que A o dia do Senhor... É a segunda. Dando a entender que a volta de Jesus aconteceu. Ele falou, tem gente que tá falando que a volta de Jesus já aconteceu. Não aconteceu. Ele tá explicando por quê. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá Isso, a segunda vinda de Cristo, não acontecerá. sem que, primeiro, venha a apostasia, Isso, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 4 também? isso, pode ler. O qual se opõe, Então veio a apostasia. Israel é campeã de ateísmo, de promiscuidade, de aborto e de putaria. Se uniu com a besta e tá fazendo toda a zona. Tudo isso tá aí. e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de... Israel com a cultura woke, com a putaria cristã, se levanta contra tudo que se chama Deus, né? Estão transformando igreja em puteiro, estão humilhando Deus nas séries, na TV, Hollywood, eles focam nisso. São ateus, cabalistas, pensam que a realidade é uma matemática e seguem os rabinos talmudistas. Esse é Deus para eles, o resto é ilusão. de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, Isso. apresentando-se como se fosse... Se eles amassem Deus como eles fingem que amam, se eles respeitassem e temessem Deus como eles fingem, não iam estar aprovando essa Israel campeã de aborto, explodindo quem reza o dia inteiro para abortar um pouquinho mais no solo santo. Não ia aprovar Soros, Rothschild, essa cultura woke fazendo o que tá fazendo. Vocês iam ser os primeiros a denunciar. Vocês ficam quietinhos e se gabam ainda. Então vocês são tudo farinha do mesmo saco. o próprio Deus. Olha, mais um versículo. Mais um. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. Você sabe o que o detém agora para que ele seja revelado a seu tempo. Ou seja, tem alguém que está traindo a gente aqui na empresa. A gente ainda não revelou quem é, porque estamos levantando provas. Tá. É isso que está segurando de a gente revelar quem Não é é. o que tá acontecendo agora? Não é esse nosso trabalho? Não é isso que a gente tá fazendo a vida inteira? Mas quando a gente reunir as provas, nós vamos revelar quem é. Quando eu uso essa linguagem, quando eu reunir as provas, eu vou revelar quem está nos roubando, é que o roubo já está começando agora. Sim. Então, esse espírito do anticristo já estava na época de Paulo. Já tá. Ele falou, Agindo. ele não estava revelado, mas ele seria revelado. E quando é que ele seria revelado? Quando viesse a grande apostasia. Aí lembra o que João também falou lá, isso foi Paulo. João falou o seguinte, esses anticristos já saíram do nosso meio e tudo. Por que vai ser revelado? É finalmente eles vão ver, caramba, esse Israel é isso? Tá fazendo isso? Financiando isso? A máscara vai Então, cair. fechando isso com o Apocalipse, esses que estavam ensinando doutrinas erradas dentro do cristianismo, alguns rompendo, no futuro, eles se juntariam com o principal inimigo do cristianismo, que era o Império Romano.
e passariam a perseguir o cristianismo. Então, os primeiros pais da igreja, Policarpo, Irineu de Lyon, Tertuliano, todos eles sabiam que o anticristo era alguma coisa ligada ao Império Romano. Essa ideia só arrefeceu Israel tá, totalmente, já tava na época e tá até agora. um pouquinho na Mas época tem gente que fala que o anticristo era César mesmo e isso. mas não era César, porque lembra que é aí que tá, o anticristo não pode ser César, Por quê? porque ele é alguém que sai do nosso meio e vai se juntar com César. E não, o César já era o O inimigo. César já era o inimigo, é alguém que me trai pra juntar com o inimigo. Falando de César como um sinônimo para rei, né? Porque Júlio César foi antes, então depois ficou com o termo ali, né? Então teve vários. Qualquer um que o imperador ali era chamado de César. Exato. Aí, Mas colocaram Augusto também por César Augusto, né? Em homenagem a ele, até porque foi bem leal também. Foi criado por Júlio César, né? Augusto. na época de Agostinho de Hipona, Agostinho ficou muito feliz com o crescimento da igreja, graças a Constantino. Aí ele escreveu a cidade Inclusive, Júlio e Agosto é por causa desses dois, né? Acrescentou Júlio e Agosto porque ferrou todo o nosso calendário aí. Outubro, em vez de ser 8, é 10, né? Por causa disso. de Deus, cidade dos homens. Então, Agostinho falou assim, não, na verdade, Novembro é a união da igreja com Roma é uma coisa boa. em vez de ser 9, Só que a igreja começou o quê? A perder a fé em algumas importantes ensinos apostólicos, Foi bom porque espalhou no espalhou, mundo inteiro, mas muita coisa foi se perdendo, É. e quando a igreja passa por 3 fases. Isso mesmo. Primeira, de Constantino, que dá prestígio à igreja. Depois de Clovis, em 508 de nossa era. Constantino, 321 a.C. Depois de Cristo, perdão. Depois vem Clovis, 508, que dá um exemplo. Eu explico bem no livro direto aqui, Mari. É isso, né? A questão é o campo deve, com a visão dos deuses ali, né? Cada vez dá um nome. Aí hora chamam de salvação, depois é o demiurgo, porque uma hora Deus te abandona no quântico, depois Deus te prende no binário. As duas coisas é ruim, né? Só a jornada é boa, e pra isso tem que ter um circuito entre o alfa e o ômega. Esse é o caminho do Messias, né? Mas tem vídeo aí falando, post, depois você dá uma olhada, com detalhes. Exército. Depois vem Justiniano, em 538, que dá o poder. Aí a igreja começou a perseguir em nome de Jesus. Começou a perseguir os judeus, perseguiu os albigenses, os cátaros. A igreja foi perseguindo. E interessante que no próprio catecismo, há um ensino que está perpetuado no catecismo, que o anticristo será alguém que se assentará no trono do Papa, um falso Papa. já ouvi essa tese aí. Você entendeu? A tese católica. Não é? Porque tudo isso, quem que controla tudo isso? Quem que tá com... O dólar não tem tudo na mão? Não tá tudo sendo influenciado e manipulado? Isso foi ficando. Quando veio a reforma O protestante, dólar não tirou o poder da igreja? Não foi isso que aconteceu? Cada vez mais? Destruiu o poder da igreja? Da igreja católica, né? 1517, século XVI, Lutero, As revoluções que eles fizeram ali. Passo a passo, né? Desde os hippies e foi subindo, né? Antes, inclusive, isso nunca parou. Nesses últimos tempos, né? Que são os finais aqui. continuou entendendo que o anticristo vai vir de Roma, é um cristão apostatado que vai juntar poder e Não, porque não tinha cristandade ainda. Eles estavam falando de Israel e de um povo do qual eles pertenciam ali. É Israel. religião e Estado para poder se opor a Deus em nome de Deus. Percebeu que o trocadilho vai se opor a Deus em nome de Deus. Eles estão fazendo. Calvino também entendeu assim. Zwinglio. Eles não se opõem a Deus. Eles querem abortar em nome da bondade. A mulher ser livre, é a bondade. Eles querem aproveitar as criancinhas em nome do amor. Eles querem aproveitar a putaria, é o amor. É tudo por Deus. Nós somos ruins, nazi. Né? Todo mundo é ruim. É cultura woke que é em nome de Deus, da bondade mesmo, né? Não estão fazendo isso? John Huss. Deus é ruim, Deus é ateu pra eles. A religião deles é essa, é o prazer. Eles são bonzinhos na cabeça deles. Eles são o Deus verdadeiro. Depois Wesley, que fundou o metodismo. Até os irmãos morávios, todos. Quem não tem moral é desconstruído. Esse negócio de moral, de caráter, de postura é construção aí do patriarcado. Sim, total. Aí, quando chegou no final do século XIX, dois padres dominicanos, eu vou lembrar o nome do principal deles agora, tá? Daqui a pouquinho vai vir, eles, pra tirar um pouquinho o foco, porque tava muito assim, se é Roma, então é o Papa e tal, eles tiraram o foco que o anticristo, na verdade, não tinha nada a ver com Roma, que o anticristo era Nero. E começaram a jogar, foi aí que surgiu. Tem um Lúcifer, né? Resta saber se o Lúcifer que eles falam lá é o mesmo. Mas em termos de abstratamente né? Que a galera viaja. Mas eles estão falando da simetria, né? Tanto é que vai ter 7/12, você vai entender as tonalidades e você compara com nossos ensinamentos aqui, você vai entender tudo. E aqui complementa lá e reforça, né? As teses deles são mais limitadas. Então, a nossa engloba tudo isso. Pela primeira vez a interpretação pretérita do Apocalipse. Não, o Apocalipse não tem nada a ver com o futuro, tem a ver com o passado. A besta do Apocalipse é Nero, vai tirar o foco. E alguns protestantes começaram a beber nessas fontes e também foram tirando o foco. Aí você tem o Darby, que foi um dos primeiros a pregar. Os saduceus, os fariseus já não tinham uma puta grana e não controlavam os imperadores de Roma, já lá. Isso aí o Talmud, você lê lá, você acha, pô. Então é claro que ele usava isso contra os cristãos, como usou um bom tempo. E era eles, ainda assim, era falso Israel. Eram os mesmos que estão aí. O compilado farisaico é o Talmud de hoje.
que o anticristo, na verdade, não tem nada a ver com Roma, que o anticristo vai ser... E depois de um tempo, os fariseus abocanharam até os saduceus, né? Os saduceus eram mais materialistas. Então, quando começou a esbarrar no abstrato, já não era a área deles. Aí os fariseus souberam dançar melhor no inferno, né? E aí só sobrou eles. Todo rabino que você vê é fariseu. É o Talmud, é o compilado farisaico. Pode perguntar pra ele, ele admite. Alguém ligado à Europa e com Israel. Aí Israel começou a aparecer. Depois do Darby, que ele fez até uma bíblia anotada, você teve a bíblia de Scofield, que começou a falar, não é Israel, é o foco, é Israel, é o foco. José Safra, também de lá. Lehman, também de lá. Pode escolher o bilionário aí, velho. Depois de Scofield, você teve B.E. Alexander, depois você tem... E que o tá tretando lá, vai ter que escolher se ele treta ou abraça. Ele tá decidindo, acho. Vou lembrar, tem o Tim LaHaye, é mais recente, mas antes do Tim LaHaye tem o Hal Lindsey. Aí, essa nova visão pegou fogo no mundo evangélico, os protestantes abraçaram isso com força, ela ganhou cinema, ganhou livros, então hoje uma grande parte dos evangélicos, que é um braço mais recente do protestantismo, que o protestantismo histórico são os batistas, os presbiterianos, luteranos. Fez a reforma, foi graças a quem? Lutero. O que o Lutero falava da falsa Israel? O que eu tô falando. Foi ele que fez a reforma protestante, não é? Não foi ele que traduziu tudo, que ensinou, não é a base de como ouvir ele nisso. Aí depois você tem outras igrejas, o movimento pentecostal, da Azusa Street, eles começaram a abraçar essa visão. O que ele complementava que a igreja católica estava na mão deles, né? E tava. Agora, que está muito em voga, diz que haverá 7 anos, a igreja vai ser arrebatada antes para o céu, para não passar pela grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada, e quem vai ficar para trás? Pessoas que não estavam prontas para subir com Jesus. E entre esses, os judeus vão ele é pré também, né? Tribulacionista, é isso? Ficar para trás para enfrentar o anticristo e ter que reconhecer que Jesus é o Senhor na marra. Na marra. Eu, particularmente, com muito respeito a quem acredita nisso, eu vejo um grande teor antissemita nessa linguagem. Ai, antiteor, antissemita. Antiteor, antissemita. Os caras fazem livro humilhando Cristo cristão, humilhando criança, falando de abuso, de como os caras fazem a maior atrocidade do mundo, financia cultura woke, toda a putaria do mundo inteiro, toda essa zona. Aí a hora que você falou, ó, você mataram Cristo, odeiam Cristo, usam o poder da cristandade pra corromper o mundo, fazem toda essa putaria, e aí Deus vai ficar bravo uma hora, vocês não vão aceitar o Messias, ele vai vir com a ira dele sobre vocês. Antissemitismo. Ah, isso pra mim é muito... Vai tomar no seu cu, Rodrigo Silva, os demônios estão ao seu redor. A partir de agora, os demônios estão de olho em cada trago da sua respiração. Ouça o que eu tô te falando. Você pensou, eu vou ouvir. Porque os judeus têm que ficar pra trás pra se ferrar, né? Entendi. Quer dizer, eles têm que pagar porque eles crucificaram Jesus. No final das contas, quem fica pra trás são os judeus. Isso é antissemita. Quem fica aqui pra trás... É antissemita! Meu Deus! Eles mataram, Cristo mataram. Eles odeiam Cristo até agora, odeia. Eles financiam cultura woke, financia. Mas falar alguma coisa é antissemitismo. É antissemitismo. É igual os movimentos lá, o feminismo. A gente tá trepando, traindo, adulterando e matando crianças, sim. Mas falar alguma coisa é machista. Ou o movimento negro financiado pelos mesmos, movimento negro. A gente tá promovendo violência, sangue e funk com a criançada, assim, mas falar alguma coisa é racismo. São a mesma estratégia. Estratégia dos mesmos. Dos mesmos. Eles pegam os punhados pra fazer um monte de bosta e falar alguma coisa, ó. Racismo, hein? Ó que lixo hipócrita de merda. Você tropeçou aí. Você cuidado agora. Deus tá de olho. E os demônios... Pior ainda... São os demoninhos que vão estar de olho em você agora. A demonada que vai estar de olho em você agora. Você pode crer que você tá sob observação de demônios mesmo. Você vai sentir, você sente, eu sei que você sabe. É antissemitismo agora? Cumprir a Bíblia? Cristo falou sinagoga do mal, raça de víboras. É antissemitismo? Cristo era antissemita? Hein? Ele falou que ia trazer a ira do Cordeiro. A ira contra esses que o negaram, matam, negam até hoje. Então montadas sobre a besta, com o sangue dos santos. Aí Cristo vem ensinar o povo de Deus. É antissemita? Hein? Tudo que Isaías previu ali é antissemita? Daniel antissemita? Hein, seu idiota? Idiota é o que você é. Agora tem que bater palma pros Soros, pro Chato, pra falsa Israel que odeia Cristo, senão eu sou antissemita. Eu não posso defender a Torá verdadeira, eu tenho que ficar quieto. Eu tenho que deixar o mundo pensar que o Talmud e a Torá são os mesmos, que Israel é essa aí que explode inocente, que Israel é esse recorde de aborto, de ateísmo, promiscuidade. Eu tenho que deixar o mundo pensar que Israel é o Talmud, porque se eu defender a Torá, eu sou antissemita? É isso, seu merda! Seu bosta! Seu bosta! Você não é leal a Deus? Deus tá vendo aqui, ó. Quem tem a razão? Hein? Ecoa de volta contra mim? Ecoa, se você tem culhão! Ecoa! Seu merda! A se lascar, e o anticristo será alguém, aí começam as hipóteses. Na época da União Soviética,
da Guerra Fria, era muito interessante a pregadores americanos demonizarem a União Claro. Soviética. Então o anticristo é um soviético. Muitos filmes do anticristo são soviéticos. A bola da vez agora Aí Israel na cara dura, dominando tudo, zoando tudo, fodendo tudo, você não pode falar nada, é antissemitismo. Estão lá explodindo quem reza o dia inteiro pra abortar no solo santo, não pode falar nada, é antissemitismo. Tá na Bíblia, caralho! E quem matou Cristo foi eles, quem nega Cristo até hoje é eles, e quem só vai aceitar na tribulação são eles! Tá na Bíblia, seu merda! É antissemitismo, seu bosta! Você percebe que desserviço? Se isso que ele tá falando é propaga, ninguém vai poder mais defender a Torá. Ninguém vai poder falar da Bíblia mais, acusar a sinagoga do mal. Cristo falou da sinagoga do mal. Cristo chamou eles de raça de víboras. Cristo acusou os fariseus que hoje compilaram o Talmud. E lá tá escrito a podridão, pra você ver que Cristo tinha razão. E a gente não pode falar nada senão antissemitismo? Seu merda, seu lixo. Disso em diante você tá do outro lado da moeda, seu bosta. é a China. Agora tem gente que acha que o anticristo é a China, e a China que com a Rússia vai lutar contra Israel e Estados Unidos ali no Vale. A gente não pode acusar os talmudistas que odeiam Cristo, a gente não pode defender a Torá, que é antissemita. É antissemitismo isso. Dizer que Deus vai voltar para punir o seu povo, como ele sempre prometeu, sempre fez, é antissemitismo. Seu lixo hipócrita, seu servo de Mamon. Mamon tá aqui, ó, na mão de Satanás, ó. Mamon serve a Lúcifer. Você é um produto, um objeto de Satanás, seu merda. Seu bosta. É um hipócrita, ele fala, pra ele, um cara que fala na Bíblia não tem álcool, o vinho de Jesus não tem álcool. É um hipócrita de merda. Ele tá lá na Bíblia, tá lá bem claro falando, poxa, todo mundo deixa o vinho melhor, né? Dá o vinho melhor primeiro, aí todo mundo depois tá bêbado, você dá o pior, ninguém nem percebe. Porque você tá bêbado. Então tá claro que tem álcool. Porque o cara vai lá e fala pra Cristo, nossa, mas você deixou o vinho melhor pro final, nem precisava. Todo mundo bêbado, normalmente faz o contrário, né? Você deixou o vinho melhor pro final, quando ninguém ia perceber. Aí ele vai, ai não tinha álcool. Porque ele fica seguindo os ensinamentos da Ellen White lá, que é uma mulher, que nem pode ensinar a segunda Torá que você segue, né, judaizante. Por que você tá seguindo uma mulher ensinando? Isso é uma hipocrisia ambulante, um bosta aí, vivendo um pouquinho de alívio, coisa que você nunca teve, aproveita bem. Cuidado com o que é sagrado, cuidado com o que é santo, seu merda. A brincadeira acabou. Já se divertiu, já, seu bosta. Do Armagedon. Tivemos lá, né? Exatamente e tal. Eu, particularmente, com todo respeito aos que pensam assim, eu não aceito que é esse o epílogo da história desse mundo. Por algumas razões bem rápidas. Primeira delas, isso é uma invenção do século XIX pra cá. Finalzinho do século. É uma invenção do século XIX pra cá. Tá falando do do arrebatamento, né? É uma invenção. Antes não tinha como saber. Como que você ia imaginar a reunião fora do chão? Ô seu imbecil, seu idiota. Como que você ia... Pô, Jesus falou que a gente vai se reunir no arrebatamento secreto. A gente vai estar junto, só que sem estar no chão. Então tem que estar morto, né? Tem que estar no espírito. Então todo mundo vai ver que a gente sumiu. Não tinha como entender. É do século XIX pra cá que os códex já tinham se espalhado muito. A imprensa, a prensa e as tecnologias foram se desenvolvendo cada vez mais. Aí sim deu pra entender. Ah, então é assim que a gente já tá reunido, mesmo não estando no mesmo lugar. Né? E foi desenvolvendo até chegar no ápice aqui do quântico da internet, onde a gente tá sob todo olho vento, em qualquer hora, em qualquer lugar. E a gente pode arrebatar em um dia muito mais do que séculos antigamente. Viraliza um vídeo pronto. Né? Anta. Século XIX. Você entendendo? Os cristãos de todas as eras, nenhum deles reconheceu isso. A questão da igreja ser arrebatada, que a volta de Jesus é uma... Não, se você perguntar dos... Tira! Isso aí porque a igreja católica chegou nessa decisão. A igreja católica falou, então beleza, vai ficar assim. Aí cortaram um pouco a questão de pré. Mas a igreja essencial mesmo era lógico que era pré. Cristo vai tirar a gente daqui, vamos rezar logo pra ele vir logo, pra essa cambada se foder. Aí sem ser pré. Agora a igreja católica mudou, do nada você tá de acordo agora. Vocês são idiotas. Dos grandes revivamentos dos Estados Unidos pra trás, Spurgeon, todos os grandes pregadores. E tem um motivo pra igreja católica ter feito isso também. Ela nem é tão pós assim, ela envolve um meio pós. A igreja católica, porque tá falando muito da vinda, dos sinais, da entrega binária ali, né? E o quântico não dava pra entender dessa forma. Então a igreja estudou e prefiro deixar daquele jeito, senão você fica tendo que envolver magia. Como assim? Espírito flutuando, morto? Fica um negócio louco. Hoje dá pra entender. Dwight Moody, e ali para trás, Calvino, Lutero, depois mesmo pegando os autores católicos, São Boaventura, Agostinho, até chegar no momento apostólico, nenhum deles tinha essa ideia de o anticristo é um personagem que só vai surgir no final dos tempos.
Ah, é? Nenhum deles tem. Nenhum deles tinha a ideia de que a igreja seria arrebatada. Não, tá escrito lá que o anticristo já estava presente. É Israel que foi se desdobrando, aproveitando a ausência de Cristo, enquanto Cristo juntava os seus no abstrato para depois voltar e tomar o poder de volta. É isso. Todos, de maneira uníssona, incluindo os católicos, diziam que a volta de Jesus é um acontecimento visível, que todo olho o verá. Eu acho que Até o credo, cara. sei lá, eu vejo ele, por alguma razão, talvez ele tenha sofrido, ele tente ser bom, eu vejo que ele tem um amor ali, mas de fato, tem coisas ali que às vezes vai piorando, né? O católico diz, né, havia a julgar vivos e mortos. E se você pegar mesmo alguns autores do século XX mais conservadores, como por exemplo Billy Graham, eles ensinavam a volta de Jesus, literal, no céu com poder e grande glória. Então, eu particularmente não vejo essa necessidade de hoje ficar apontando para isso. Mas tá tudo cumprido, Rodrigo, olha bem. Valeu pela ajuda aí. Todas as cores têm alguma coisa muito diferente, mas no fim é a mesma luz, cara. Então tem que participar e com as referências você vai ter uma visão melhor, né? E obrigado aí, Deus te abençoe pela ajuda. E o Senhor tá no céu, glória a Ele, né? Eu faço o que eu posso. Tá justamente a China e a União Soviética, Israel e Estados Unidos de um lado de cá, se cumprindo. Olha, tá cumprindo. Tá cumprindo, só que cuidado. A gente tem que olhar, mas com parcimônia, porque algumas coincidências também cumprem. Quando Saddam Hussein queria reconstruir a Babilônia, sim, eu tenho, não tem porque eu já me disse de vários livros, mas eu tinha um livro lá, que foi escrito por um autor descalhamaço evangélico, um pregador famoso, dizendo que Saddam Hussein era o anticristo, ele que era besta. Tá bom, chega. Nossa, muito... E ele pegava a passagem e falava da China. Ele fala assim, tão bonzinho, falando um monte de absurdo, né? Você vê, impedindo... Chamou Cristo de antissemita. Cristo antissemita. Chamou a Bíblia de antissemita. A gente não pode acusar os verdadeiros anticristãos que odeiam Cristo, que financiam tudo que não presta no mundo. A gente não pode proteger a Torá e a verdadeira Israel, porque ele ama o Talmud e a gente tem que... Senão é antissemitismo. As coisas mais podres estão lá e ele puxa o saco. Vocês estão vendo em tempo real. Não se esqueçam. Propaguem a verdade. Ou vocês são parte da mentira. Pra ser parte da verdade, você tem que ecoar a verdade. Falar a verdade. Se você se calar, você é parte da mentira. Toma cuidado mesmo, porque tem sinal pra tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado. Eu lembro o charge, eu tô tentando lembrar o que tinha o Zé Apocalipse. Hitler, Napoleão, Steve Jobs, o Macron, Emmanuel Macron. Como chama lá? Chega, hipócrita. Hipócrita demais.